qual é hoje o recado que você daria para as pessoas que estão sofrendo com dores da mente? Porque a sua fala para a gente é muito importante. Eu acho assim, que toda crise ela tem que ser escutada, independente se aquilo que está gerando um certo sofrimento, a pessoa fala assim, mas é uma coisa tão besta, assim, não é besta. Né? Não existe um sofrimento besta, não existe um sofrimento bobo. Eu acho que toda crise ela tem que ser escutada, ela tem que ser acolhida. E quando ela é bem cuidada, assim, toda crise é uma oportunidade. A gente consegue sair melhor quando a gente sai dela. O Dr. Bach dizia que a doença não é vingativa. Ela está apontando um desequilíbrio, né? Alguma coisa que está desequilibrada, que está gerando essa dor. Então tem que procurar a causa dela. Olá, eu sou a Márcia Rissato, terapeuta floral, e hoje, nesse episódio, eu estou recebendo a doutora Paula Benetton, sócia fundadora da clínica MedSoul, que me encanta, porque os profissionais dessa clínica têm uma visão holística do paciente. O Dr. Bach dizia que olhar o paciente além da doença era a medicina do futuro, e aí eu tenho a oportunidade de conversar com a doutora Paula, que eu vou ler aqui porque tem um monte de coisa, ó. Ela é psiquiatra funcional integrativa, psicanalista e cofundadora da MedSoul. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar de depressão? Vamos. Tem um número aqui que uma em cada 20 pessoas vive com depressão aqui no Brasil. Sim. Você tem muita gente que te procura por causa disso? A depressão ela é de fato uma das doenças mais prevalentes, né? Hoje a gente sabe que os transtornos mentais eles estão se tornando cada vez mais prevalentes. Eu acho que após a pandemia esses números devem ter mudado. A gente vai precisar organizar isso em termos de pesquisa mesmo. Mas a gente sabe que uma em cada 5 pessoas sofrem ou vão sofrer em algum momento da vida de um transtorno mental. E a depressão realmente é uma das mais prevalentes, né? E que causa mais prejuízo em termos de funcionalidade. Você tinha me falado, um pouco antes, quando a gente estava batendo papo aqui, que cada pessoa tem uma causa para ter a depressão. Sim. Isso me encantou. Explica pra gente. É que eu tenho uma certa resistência quando as pessoas colocam a depressão como uma doença, vamos dizer assim, de um caráter isolado, sabe? É uma doença, é uma entidade. Porque, na verdade, os transtornos mentais, mais do que qualquer outra doença na medicina, todas elas vão ser uma série de fatores, né? Mas os transtornos mentais, mais do que qualquer outro, eles têm uma característica que é ser multifatorial. Então, não é só um adoecimento do corpo. É um adoecimento do corpo na interação com as múltiplas coisas que a gente convive. Então, na interação com o ambiente, na interação com a vida intrauterina, com a sua primeira infância, com a relação de trabalho. Então, os transtornos mentais eles vão ser patologias que elas acontecem por vários fatores, né? E quando a gente pensa assim na doença depressão, a gente sabe hoje que é uma doença que ela não é tão simples quanto se supunha, né? Assim, é uma alteração dos neurotransmissores. Não é só isso. A gente sabe que tem uma base inflamatória muito importante na depressão, tanto que tem estudos que mostram, por exemplo, assim, que se você faz uso de anti-inflamatório isolado, você consegue ter diminuição nos testes de depressão mesmo, né? Eles fazem os testes quantitativos para fazer diagnóstico de depressão ou não, você consegue diminuir pontuação na escala só com o uso de anti-inflamatório. Isso mostra que você tem uma alteração inflamatória cursando junto com a alteração bioquímica propriamente dita. Anti-inflamatório pode reduzir um pouco os estados mentais depressivos? Eles fizeram alguns estudos que mostraram que você tem uma redução na escala de depressão. E sabe uma outra coisa interessante? Eles fizeram outros estudos com medicação para diabetes, né? Que são aqueles que vão tratar a intolerância periférica à insulina. E com isso também você tinha uma melhora com essas medicações, sem usar antidepressivo. Só com essas medicações você tinha uma melhora no perfil dos sintomas cognitivos da depressão, que é bem interessante, porque assim, a depressão, então, pensando sindromicamente, né, ela tem 3 esferas de sintomas que são principais. São sintomas físicos, os sintomas emocionais e os sintomas cognitivos. Não necessariamente os sintomas emocionais podem estar presentes.
que é a queixa de tristeza. Às vezes a pessoa acha que para ter depressão tem que ter tristeza. Quando a gente pensa na depressão como uma síndrome, a tristeza e os sintomas emocionais é só uma das possibilidades de manifestação. A gente tem outras, né? Nossa, que demais isso! E me conta. E os sintomas físicos, eles podem ser até os que mais prejudicam, assim, que geram mais incapacidade, porque é mais a falta de energia e a incapacidade de fazer as coisas, sabe? Do que a tristeza está aí encoberta, ela está escondida. Ela pode ou não estar presente. Porque a manifestação, ela pode... Porque o que acontece, né? Assim, na depressão, a gente vai ter uma alteração no funcionamento do cérebro como um todo, né? Então, tem algumas partes do cérebro que é como se elas fossem desativadas. E quando você desativa, geralmente a parte que desativa do cérebro mais, assim, é mais na região frontal, que é o grande maestro, né, do funcionamento cerebral. E quando desliga ali, hiperativa uma coisa mais primitiva. Então, você vai hiperativar ali a questão do sistema límbico, da amígdala. Por isso que, às vezes, sintoma emocional, aquela coisa de, sabe, assim, uma coisa mais melancólica, mais que fica remetendo a coisas mais do passado, esse tipo de coisa, elas vêm com um pouco mais de força, porque essa parte do cérebro parece que ela fica um pouco mais ativa com o desligamento do outro. E traz toda essa melancolia. Dizem que para quem está com estado mental depressivo, o óleo essencial de laranja doce é muito poderoso. Através do sistema límbico, ele tem ativos que trazem alegria genuína, não euforia. Aquela vontade, acho que ele ativa alguns neurotransmissores. É maravilhoso aí, o óleo de e a pessoa usa nesse momento. Um floral que eu sempre indico para quem tem esses estados depressivos, de cara, é o Cherry Plum, para a pessoa não perder o controle, né, emocional e fazer alguma besteira. Um SOS mesmo. É, um SOS. O Rescue sempre, mas o Cherry Plum é um dos primeiros florais que a gente indica para quem já vem com esse estado depressivo. Agora, a pessoa não sabe nomear que ela está, então, com depressão. Ela chega e diz... Algumas vezes ela nomeia. Algumas vezes ela nomeia, né, assim, porque leu alguma coisa sobre o assunto, assim, mas muitas vezes não. Muitas vezes, assim, a própria família que começa a queixar, que vê que a pessoa, sabe, assim, que vai ficando mais devagar. Mas quando a coisa começa a ficar muito acentuada, liga um alerta, assim, porque o que a gente vê, assim, num quadro depressivo mais intenso, assim, é que as pessoas falam como que é custoso, por exemplo, assim, você levantar da cama e tomar um banho e lavar o cabelo, assim, porque parece que o corpo não vai, assim, não tem energia, não tem vontade, não tem gosto, sabe, assim, então, que isso é um esforço hercúleo mesmo. Isso é um sinal de depressão. Isso já é uma depressão mais avançada, né? Porque a gente tem sinais que são mais precoces, né? Assim, quais são os sinais, doutora? Por exemplo, assim, a gente pode pensar, um dos sintomas é a anedonia, né? A anedonia, ela é a falta de prazer. É a falta de prazer. Então, uma pessoa que antes gostava de várias coisas, que tinha uma ampla gama de interesses, assim, ela começa a restringir, e é aquela pessoa que começa a não achar nada legal, sabe? Tipo assim, não vê graça em nada. Lembra do garoto enxaqueca? Começa com apatia. Mas tipo assim, vamos fazer tal coisa? Não, porque parece que não faz mais sentido. A comida não tem mais gosto, sabe? Assim, então, ela vai perdendo aquele brilho, né? Assim, do prazer de viver. Esse apagamento, ele é gradativo, assim. A gente diz na terapia floral que o White Rose é o floral que traz essa vibração. Quando a pessoa entra na apatia, então, ela está dando sinais de depressão. Sim. E um desgosto de forma geral, assim, com a vida, sabe? Assim, tipo, uma coisa que era legal parece que vai perdendo a graça. Só vai ficando mais ranzinza, vai ficando mais, sabe? E parece que vai, de uma certa forma, vai restringindo o campo de interesses mesmo. Como se tivesse, a vida fosse encolhendo, sabe? Eu acho que isso é um ponto de atenção muito importante para as pessoas que acompanham a gente, porque nem sempre a gente consegue identificar, né? Sim. E tem também aquela falsa alegria, né? Que é uma defesa maníaca, na verdade, né? Assim, a pessoa que está sempre envolvida numa série de atividades para não ter que lidar com uma dor. Não, né? Aí você fala assim, a pessoa cometeu aquela loucura, mas ela era tão alegre, Sim. né? Sempre tão cortês com todo mundo, animada, trabalhava. Mas essa alegria era uma máscara, né? Exatamente, que a gente chama na terapia floral de pessoa que ela tem uma mentira interior. Ela finge que está tudo bem, mas ela não está bem, mas você não consegue ver. Como é que faz, doutora, como profissional? Essa coisa do personagem, né? Às vezes a gente consegue perceber essa questão do personagem muito rápido, né? Assim, mas geralmente essas pessoas que se alicerçam no personagem, elas têm uma grande resistência da gente trabalhar essa questão. Porque
Porque se você faz qualquer tipo de ameaça de que vai desconstruir esse personagem que eles construíram, assim, eles ficam muito assustados. Porque, na verdade, eles se sentem vulneráveis, né? Então, é algo que a gente tem que trabalhar com muita doçura, com muita sutileza, assim, para... O que eu acho que é legal? Até pensei no floral agora, hein? Eu acho que é legal a gente pensar quando a gente vai abordar, sempre mostrar que existem alternativas, que existem possibilidades. Porque se você só tira aquilo no que ela está se alicerçando, sem dar outras opções, né? Assim, pode ser uma coisa muito angustiante, né? A gente pode até piorar ao invés de melhorar. As pessoas costumam abandonar o tratamento? Pode acontecer, assim. Eu acho que Quando não é são tão frequente, né? contrariadas. Então, eu não sei E dizer. voltam depois. Eu não sei dizer sobre a questão de se sentir contrariado, talvez assim, desnudo, sabe? Assim, tipo, a pessoa fica muito angustiada de perceber que as coisas não são bem daquela forma como ela achava que era. Porque as pessoas acreditam nos personagens que eles criam, né? Exatamente. Piamente, né? Um floral que eu indico muito também para ajudar a pessoa a se perceber é o Chestnut Bud. É o floral da aprendizagem. Às vezes eu não consigo identificar o que a pessoa tem, ela não consegue nomear também, a gente vai conversando, e aí eu peço para ela tomar o Chestnut Bud, ela toma, aí ela volta depois de uns 15 dias, já conseguindo entender melhor o que está acontecendo com ela. Seria para aprender com os próprios erros, assim? É ela se perceber. Porque, na verdade, a terapia floral faz com que a pessoa sofra menos tempo, né? Então, quando você tem lá muita tristeza, um exemplo da tristeza, tem muita tristeza o tempo todo, alguma coisa está errada, ela está ficando crônica. Sim. Se é uma tristeza pontual, né? Então, a gente vai tomar um Rescue para baixar o hormônio do estresse, para te dar uma levantada, tirar uma lavanda, algum pomander cítrico que te traz esse flow, né? O movimento da vida e vamos embora. Tá. Mas quando fica crônico, né? A gente precisa entender o que é. Vamos buscar a causa. E nem sempre a pessoa consegue trazer para você. Sim. Mas se ela vai fazendo a terapia, ela vai começando a entender que ela normalmente se aborrece porque ela não aceita ter casado com um marido que não tem grana como amiga dela. Só que ela não vai dizer isso, né? Tá lá na comparação, né? Essa comparação. Mas ela também tem problema porque ela acha que ela não tem os filhos educados exatamente como a amiga tem. Você começa a ver que ela tem um problema de aceitação com ela olha o outro, né? Se ela não está naquele estado de presença. Se ela começar a entender que falta essa presença, ela vai estar lá, poxa vida, por que o meu filho não aprende matemática tão rápido quanto o filho da doutora Paula, né? Que dificuldade. Mas espera aí, tá errado. Meu filho é um ser individual e você percebe? Então, quando você começa a entender as tuas deficiências, porque todos nós temos as nossas questões, a nossa sombra e a nossa luz. E cada um é único, né? E cada um é não adianta único. a gente querer andar no trilho do outro. O que é legal? A pessoa fala assim, eu vou ter que tomar floral a vida inteira. Não, mas depende, né? Toda hora que você se desequilibrar e você entender, pô, agora eu tô... O legal é você conseguir nomear, né? Sim. Agora eu tô sentindo essa angústia porque eu sinto muita saudade, porque eu tenho apego. Então eu vou tomar o chicory, né? Então quanto mais eu entendo o que eu tô sentindo, mais eu consigo fazer a gestão das minhas emoções. E quando eu não conseguir muito, eu preciso ir no psiquiatra. Não é isso? Sim, eu acho que depende Vai muito, junto, depende muito da situação, assim, né? Eu penso o seguinte, assim, que todo mundo na face da Terra precisa se conhecer, né? Assim, porque às vezes a gente começa a ficar doente porque a gente está querendo seguir a cartilha do outro, que é isso que você está me falando, né? A gente precisa estar conectado com a gente, porque cada um chega aqui nessa Terra e tem uma missão, tem um propósito que é dele, não é de outra pessoa, né? E muitas das vezes a gente adoece porque a gente está querendo trilhar um caminho que não é o nosso. Né? Desajustou, fazer voltar ao trilho. Então, assim, faz parte de qualquer tipo de tratamento, na minha perspectiva, né? Assim, a gente passar por esse processo de autoconhecimento. É o mínimo, né? Nossa, essa tua fala é maravilhosa. A gente adoece porque a gente quer trilhar um caminho que não é o nosso. Sim, muitas vezes é isso, né? Então, eu acho que essa questão, assim, da gente... Tudo que a gente trabalha, não acho que dá pra gente colocar numa hierarquia, sabe? Tipo assim, primeiro tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa, assim. O ideal seria que todo mundo fizesse as coisas ao mesmo tempo. O remédio, sim, eu acho que tem que ser a última opção, né? Assim, porque ele não é sem efeito negativo, assim. O remédio, ele vai trazer um efeito terapêutico, mas ele também traz o efeito colateral,
né? Assim, então, quando a gente consegue organizar o processo, assim, para que ele seja uma opção, não é a primeira, né? Assim, em algum momento, assim, é uma tecnologia maravilhosa, pode ser usada, assim, e a gente também tem que saber que o recurso terapêutico ele tem data de entrada, tem data de saída. Exato, a gente não pode abandonar a medicina Isso. convencional. Anda lado Ela a é uma lado. aliada, né? Quando a isso gente aí. pensa na terapia integrativa, assim, é realmente integrar todos os saberes e saber para cada caso pesar o que é o melhor naquele momento. Mas não é sempre só remédio, né? E eu acho que o processo terapêutico, como todos os florais, eles são aliados maravilhosos, né? Então, Teve uma questão que você falou que eu achei bem legal, assim, de abordar pela via do aprendizado, né? Assim, porque a gente sabe, na depressão, a depressão, assim, o cérebro faz mais ou menos o que faz a pessoa, né? Ela vai tendo uma redução ali da sua gama de interesses, esse tipo de coisa, ela vai encolhendo, né? E o cérebro ele faz mais ou menos a mesma tendo ali, aonde ele está funcionando. Até que chega um ponto que o pensamento da pessoa, ele fica meio que reverberando ali no mesmo circuito, sabe? Assim, então, quando está num quadro depressivo mais grave, assim, é como se a pessoa ficasse repetindo um mantra muito negativo sem parar, é só aquilo, assim. E tudo que acontece na vida faz referência àquele micro discurso ali, sabe? Como se aquilo lá definisse o que a pessoa é. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem pedir ajuda, porque elas estão tão presas naquele mundico ali, né, que eles não conseguem imaginar que existe luz no fim do túnel, que existem outras possibilidades. Eles vão se apertando ali, né? Então, às vezes, alguém de fora pode era isso que eu ia te indicar. dizer. Como a gente pode fazer, se a pessoa está lá naquele mundo, né? Como é que as pessoas ao redor, os familiares, podem fazer para levar a pessoa para ser tratada, a pessoa que está na depressão? Isso é uma pergunta bem frequente, sabe? Assim, porque às vezes as pessoas ficam aflitas, porque tem gente que não aceita ajuda de uma certa forma. Eu acho que depende muito da situação, né? Quando é algo que tem alguém que a pessoa confia e que identifica, eu acho que tem que falar assim, ó, tem alguma coisa que não tá legal com você e existe tratamento para isso. Vamos olhar? Vamos olhar para ver se é isso mesmo, assim, e não impor, chamar, né? Assim, vamos lá, eu te levo, né? Assim, porque essa questão de saber que está amparado é importante. Agora, quando a gente já chega num ponto assim de uma preocupação, né? Assim, tipo, sabe aquela coisa que é bem instintiva, assim, que você bate e fala, meu Deus, isso não está cheirando bem, assim, porque o nosso medo é, inclusive, a questão do suicídio, né? Assim, se chega num ponto em que a gente sente, de ver a pessoa, a gente sente aquela apreensão, a gente tem que lembrar que tem um negócio que chama contágio do humor. Às vezes a gente vê a pessoa e sente uma aflição, uma angústia, provavelmente é um reflexo do que a pessoa está sentindo, né? Olha Assim, que dica boa. aí é legal a gente pedir uma ajuda especializada, tipo assim, se tá sentindo que tá em eminência de alguma coisa, chamar, por exemplo, assim, o SAMU, alguma coisa para fazer uma intervenção. Aí é um pouco mais direcionado, um pouco mais invasivo, assim, né? Mas então a gente tem que pensar sempre a questão do risco, né? Doutora, a gente está falando de depressão, mas eu não posso perder a oportunidade de te falar, de te perguntar sobre a crise de ansiedade, que também tem sido cada vez mais frequente, inclusive em jovens. Sim, desde criança, né? Se a gente for pensar assim, a ansiedade ela vai andando lado a lado com uma questão de uma demanda social também. Aí acho que volta naquela história que a gente estava falando do caminho a ser seguido, né? Hoje em dia as pessoas têm que performar muito bem em todas as esferas da vida, né? Assim, então a gente tem que ser muito bom no trabalho. A gente que é mulher, a gente tem que ser muito boa mãe, a gente tem que estar sempre muito bonita, a gente tem que estar sempre muito estudada, a gente tem que ter conversa, tudo tem que ser muito. E ser aceita por todas as pessoas. Tem que estar nos lugares certos, nas horas certas, ter a roupa certa. É uma pressão, né? A gente está sempre no estado de alerta. Sim, a gente e as crianças também, né? Todo mundo, né? Então a gente desde pequena a gente já vai entrando nesse negócio de que a gente sempre tem algo para fazer. A gente sempre está no estado de tô devendo alguma coisa, tô fazendo isso daqui, mas eu tenho mais coisa para fazer. Isso vai gerando esse estado de alerta permanente, né? E isso vai gerando um adoecimento contínuo, né? E como é que funciona a crise da ansiedade? A gente falou de depressão, de inflamação, de uma maneira bem sucinta, assim. Como é que a gente entende que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade? A crise de ansiedade em si, ela é uma descarga de noradrenalina, né? Então o corpo ele derrama adrenalina lá e você tem todos os sintomas periféricos relacionados a isso. Então, taquicardia, a boca seca, pode dar tremor na extremidade, aquela sensação de aperto no peito, tem uma vasoconstrição, né? E aí, então, esses são sintomas de liberação adrenérgica. Geralmente, quando a gente tem um quadro de ansiedade mais crônica,
é como se esse estado de alerta permanente, né, assim, ele ficasse o tempo todo ativado. Uma coisa que era para ser ativada só em situações emergenciais, fica o tempo inteiro ativado. Então, o que acontece? Assim, todo o seu organismo, ele vai direcionando a energia que teria que ser distribuída para outras partes, outros níveis de texto, vai dirigindo para aquilo lá. Então, é como todo o exército vai para a fronteira para proteger de algum possível ataque. Então, quando vai todo o exército para a fronteira, lá no centro a gente tem uma coisa que está desamparada, né? Porque está nessa questão do estado de alerta. A ansiedade crônica, ela diz isso. Então, esse é um estado de estresse continuado, né? E isso vai gerando, aos poucos, assim, também uma reação inflamatória em cadeia, né? Porque você vai ativando. Quem que é que vai ativar lá para as fronteiras, né? É o nosso sistema imunológico também, né? Então, a gente tem uma alteração imunológica e a gente tem a liberação de citocinas inflamatórias, né? Então, a gente tem uma descarga aí também. Se isso é continuado, você vai ter um quadro inflamatório crônico, do estresse crônico. E as toxinas que são geradas por isso, assim, quer sejam elas físicas ou emocionais, elas são tóxicas igualmente, né? Assim, porque elas vão gerando uma situação de uma continuidade, de um agravo, de um estresse ali para o organismo, né? Hoje, você consegue definir por que uma pessoa te procura? Tem uma maior incidência por causa de depressão, de pânico, ou de crise de ansiedade, burnout, ou está tudo equilibrado aí? Vamos dizer assim que são três... Tecnicamente, a gente não pode dizer que são três facetas da mesma coisa, mas se a gente for pensar, tem um certo contínuo entre os três, né? Vamos pensar assim, se você começa um quadro de ansiedade, assim, não é incomum isso evoluir para um quadro depressivo, né? O burnout, assim, ele tá gerando um quadro de um estresse agudo ali, que também gera ansiedade, né? Então, o agravo ali, ele pode evoluir para o mesmo caminho. Tá tudo interligado. Sim. A gente pode pensar que a própria depressão, ela pode ser uma resposta tardia, né, assim, do organismo a algum tipo de estresse, quer tenha ele sido na infância ou em qualquer momento da vida, assim, se isso não é tratado de uma certa forma, o corpo ele vai mantendo esse estado de defesa, de alerta permanente, com sintoma de ansiedade ou não, né, assim, a gente pode, mas se você vai tendo uma resposta disfuncional que não é tratada, de qualquer forma, quando eu digo tratada, não é só com remédio, não, tá? Tratada pela via do autoconhecimento, eu tenho aquela questão, eu vou olhar para aquilo, né? Assim, como que isso impacta na minha vida? Dar nome para as coisas é muito importante também, né? Então, Exato. Se tem uma coisa que fica lá, a poeirinha debaixo do tapete, em algum momento isso vai voltar, porque isso vai crescendo. Não é o retilíneo que faz esse papel, que é alguma coisa no nosso cérebro que ele não deixa a gente esquecer? O cérebro reptiliano? Que é isso aquela aí. coisa primitiva. Ele é o cérebro mais primitivo da gente, né? Aquela parte mais... está guardado lá. As informações mais primárias da vida da gente ficam, digamos assim, mais no profundo do cérebro, né? Por que você resolveu estudar a mente humana? Então, boa pergunta. Eu tive uma situação pessoal, assim, que eu só soube depois quando eu estava fazendo a minha análise, né? Eu tinha... Fica à vontade de Não, falar, tá doutora, que isso não estava no nosso roteiro, mas o papo tá tão gostoso. Não, tá tudo bem. Eu tinha uma avó que morava comigo quando eu era criança, né? E essa minha avó, ela foi morar com a gente quando a minha irmã mais nova nasceu. E ela tinha uma questão assim, tudo que você falava assim de loucura, não sei o que, ela ficava muito reativa. E aí, o que aconteceu? Quando eu cresci um pouco, eu soube, né, assim, que ela teve uma depressão puerperal no nascimento da minha mãe. E quando ela teve essa depressão puerperal, na época, ela foi levada... Eles falavam que era uma suspensão que tinha na época, né? E o tratamento que eles faziam era internação, e eles davam choque, como insulínico, enfim. A minha mãe, vamos dizer assim, que ela teve um início de vida ali, né? Que de uma certa privação por conta da internação da minha avó. Nossa, ela foi internada. A minha avó foi internada, assim. E a minha mãe era mais novinha de 5, né? Aí os irmãos... E era meio que um tabu. As pessoas não falavam dessa questão da minha avó. Então foi uma coisa assim que ia me intrigando, porque tinha um tabu. As minhas tias não falavam. E aquilo foi... E eu comecei em algum momento a perceber que a minha avó tinha algumas questões ali, que eu também não sabia dizer o que era. Aí depois que eu fiz faculdade, que eu fui saber o que era, né? E isso, de uma certa forma, eu acho que foi o que foi me ligando, de uma certa forma, para essa questão, assim, porque eu vivi, né, assim, algo relacionado a bem esse fator ambiental que a gente fala, né, assim. E aí te despertou. Sim. Olha que lindo isso, que história bonita. É bonito mesmo. E é legal assim, esse propósito, né?
Mas diz que a gente vem exatamente no lugar certo, na hora certa, né? E você percebeu isso. Que história bonita. E tudo acontece para que a gente use em algum momento aquilo lá, né? Assim, por mais que a gente fique muito desconfortável, aquilo em algum momento a gente vai usar como aprendizado, né? O Dr. Bá dizia, e eu comentei isso com você, que a pior dor do ser humano é a dor da mente. E a minha mãe falava isso, né? Assim, eu fiz um comentário no seu vídeo hoje de manhã, porque assim, me tocou muito a hora que você falou isso, assim, porque eu me lembrei da minha mãe falando, né? Assim, que ela ficava muito angustiada. Acho que até uns 5 anos depois que eu terminei minha residência, minha mãe ficava perguntando: tem certeza que você não quer mudar de especialidade? Você tem certeza que você não quer mudar de especialidade? Porque ela ficava aflita, assim, ela ficava aflita. O que ela dizia é isso: a pior dor e o pior sofrimento é o mental, porque você não tem como tirar, né? Ela falava, porque você não tem como tirar, era o que ela falava. O que ela estava falando? Ela estava falando do que ela sofreu, né? Assim, era uma questão autobiográfica, né? É verdade. Porque ela foi privada de um primeiro momento com a mãe por conta de um transtorno mental. Então, na verdade, ela estava me dizendo disso. Não, e levando em conta, né, doutora, tudo que se fazia nessa época com a mulher na depressão pós-parto, ela voltava totalmente lesada, não é? Porque muito. Até ela se recompor, ela perdeu uma boa fase do bebê e o bebê perdeu uma boa fase da mãe. O bebê perdeu uma boa fase da mãe, bem naquela janela, né? Assim, que a gente diz que são os primeiros 1000 dias da criança, são os principais, mas quanto menorzinho ele for, mais importante a presença da mãe nutrindo ali, né? E hoje ela tá bem, a tua avó? Minha avó já faleceu, né? Mas a gente cuidou dela, né? Assim, ela ficou bem, Mas ó, sabe uma memória que eu tenho da minha infância? Ela não comia nem frango nem alface. Mas, não quero, assim. E aí depois de muito tempo, eu soube que é porque eram as comidas que ela comia no hospital. Minha avó ficou com trauma absurdo em relação a esse momento, assim, sabe? Você falou uma coisa importante, esse tabu de antigamente de se falar das doenças, né? A minha nona morreu com câncer na coluna. E eu me lembro que meses depois a minha mãe foi falar com o médico e eu estava sentadinha esperando. Eu tinha uns 13 anos. E aí eu vi o médico explicar baixinho que ela tinha morrido de câncer, mas eles não podia falar. E minha mãe também não falava. Então, e ainda mais uma doença mental, uma depressão, não se falava disso. Estigma, né? Assim, hoje a gente tem isso ainda, né? Então, ainda tem? Ainda tem. Porque eu acho que quanto mais a gente falar, a gente vai ajudar outras pessoas. Com certeza. Eu percebo até nas minhas redes sociais, falas simples, que as pessoas me escrevem, nossa, eu não sabia que você sente isso, porque a gente tem humanidade, né? O compartilhar isso é muito importante. A gente quebra alguns obstáculos imaginários quando a gente fala disso, né? A pessoa que está lá na cabeça dela achando que só ela vive aquilo, só ela tem aquele problema, e aí ela é a pior pessoa do mundo. Ela se recrimina por aquilo, né? Por que eu vivo assim? Porque aí quando ela compartilha com outro, e você também é a favor da terapia em grupo? Sou. Eu acho que é muito válido a gente conviver com outras pessoas. É importante tudo que a gente trabalha essa questão assim da humanidade. Muita coisa que a gente vê hoje, né, assim, em termos de sofrimento mental mesmo, é uma desapropriação completamente. Então, quando a gente fala assim que as pessoas vão se moldar eu quero ser aquilo, ela vai usar um exemplo de fora para aquilo que ela quero ser daquele jeito, quero ser daquele outro jeito. Então, ela vai se moldando por aquilo que a sociedade espera dela, né? Ela vai cada vez mais se afastando daquilo que ela de fato é. Ela vai se afastando desse eu genuíno dela. Então, ela vai saindo do trilho e ela começa a sofrer, né? Tudo que a gente faz, assim, para trazer as pessoas de volta para esse estado de presença, né? Assim, quem sou eu? Como que eu interajo com as pessoas? Olha, eu falei uma coisa tão idiota e outra pessoa escutou o que eu falei. Aquilo dá uma sensação de propriedade da própria fala, né? Assim, nossa, assim, eu não dava valor para mim, né? Assim, e de repente eu falei uma coisa que eu não considerava, fez sentido para outra pessoa, eu ajudei a outra pessoa. E isso vai gerando de novo aquela sensação de pertencimento mesmo, né? E as pessoas precisam entender que existe humanidade e que a gente usa filtro nas redes sociais, então a gente não está com a pele linda o tempo todo, né? E isso, inclusive, ajuda na sanidade mental. Com certeza. E o tomar sol, eu falo que no yoga é muito legal. Outro dia, fazendo yoga com a Gabi, a gente estava fazendo uma postura que eu sempre sofro. Aí a gente tira foto, quando eu consigo parar, ela tira foto. Eu falei para Gabi, não, vamos mostrar eu aqui
sofrendo para Penando. fazer. Aí um monte de gente me escreveu, não acredito que eu vou tentar aqui também, porque eu achei que fosse impossível, mas que você também não errava. Mas é claro, né? Márcia De Luca diz, atenção, disciplina e tempo. Presença para a gente sair da loucura da mente e vir para a presença. E a questão do processo, né? Assim, porque às vezes quando a gente compra conteúdo, né? Assim, a gente acha que as coisas são assim, né? Tudo é um processo, né? Assim, tudo é o aprendizado é um processo, a nossa evolução é um processo, tudo é processual, né? Assim, então, para fazer essa postura, você errou muito para chegar lá, né? Assim, e cada um tem o seu tempo. E tem gente que desiste e tudo bem. Mas o legal é o trajeto, né? Assim, exatamente. as pessoas ficam sempre atrás do resultado, Aí mas a gente o mais volta para a presença, né? O mais bacana é o trajeto, né? Assim, é ali que a gente vive de fato, né? Assim, o resultado é só o resultado. Conta um pouquinho pra gente, então, da clínica, como é que tá, o que tem para oferecer pra gente. Legal. A clínica é um sonho realizado, né? A gente fica aqui em Campinas, na Nova Campinas, é bem pertinho daqui. Aliás, vários pacientes já saem com o endereço, já põe no Waze e já tá aqui rapidinho, porque é bem pertinho, né? E a nossa ideia era tentar trazer um espaço assim onde a gente pudesse trabalhar com uma medicina não tão ortodoxa, no sentido não de não ser técnica, né? Assim, mas de não ficar tão presa naquela coisa assim, sabe? O cara crachá, é tal coisa, toma tal coisa, é tal coisa, toma tal coisa. Porque isso também faz a pessoa se perder dessa essência, né? Então, sempre que a gente fala, por exemplo, assim, a pessoa tem depressão. Ai, doutor, eu tenho depressão? Assim, vamos ver o que é a sua depressão, não é a depressão. Cada um vai ter a sua manifestação, né? Assim, de adoecimento. Cada corpo adoece de um jeito, né? Assim, vai ser a somatória de uma série de coisas que você viveu. Então, quando a gente for olhar para a sua depressão, a gente precisa entender tudo que está envolvido ali. E a gente queria muito um espaço onde a gente pudesse duas coisas, né? Assim, dar lugar, dar voz para esse desejo que a gente tinha de poder olhar para cada um de uma forma inteira e da gente poder sentar e escutar. Então, vamos falar sobre você. Vamos tentar entender como que o seu corpo está reagindo a todas essas coisas que você está me contando. E aí, para a gente poder fazer isso. E outra coisa que a gente também tinha muito desejo, assim, era da gente ter uma equipe que te falasse mais ou menos a mesma língua. Porque a gente via que uma grande dificuldade que tinha quando você identificava, por exemplo, assim, eu acho que eu preciso muito de uma parceria para esse paciente, por exemplo, assim, com um profissional de nutrição. E aí a gente fala assim, encaminha para o nutricionista. Aí a pessoa chega no mundo e não consegue, tipo assim, ela vai pegar 1 milhão de indicações, e aí de repente ela vai chegar num outro profissional, que infelizmente isso acontece, né? Assim, não só falando de nutrição, estou falando de todos os profissionais da área de saúde, que de repente a pessoa fala uma linguagem diferente. Vamos lá. E aí essa pessoa que fala uma linguagem diferente, ela começa a questionar a linguagem do primeiro que colocou. E a pessoa, ela fica muito angustiada, porque assim, ela fica como se ela ficasse no meio de uma troca de farpas. Vou para que lado? Eu sou a vítima aqui, né? Eu quero que vocês me conduzam. Então, em vez dela se sentir acolhida e amparada, ela fica se sentindo mais desamparada, porque, tipo assim, vai sendo mostrado, assim, o leque de opções, ele é realmente gigante, né? Assim, e a gente não pode achar que nenhuma verdade é mais absoluta do que a outra, né? Assim, porque vai ser para cada um. Então, o que for legal para você não vai ser legal para outra pessoa. Então, assim, não tem como dizer que uma única verdade é a mais verdadeira, né? Então, você montou um corpo multidisciplinar. Sim, e de pessoas que alinhadas, milagrosamente foram chegando com um discurso muito alinhado, assim. Olha, se a gente tivesse encomendado, não ia ter sido tão bonito o processo. O que a gente encontra? Quais são as especialidades na Medsoul? São muitas, tá? Então, lá a gente tem psiquiatria, né? A gente tem psicanalistas, a gente tem psicólogos que trabalham com a terapia cognitivo-comportamental, mas a gente tem também clínicos, né? Assim, a cardiologia, a gente tem endocrinologia, neurologia, a gente tem ginecologia, uma ginecologista que faz medicina ayurvédica. Que a gente vai conversar com ela também num próximo episódio. Maravilhosa, você vai ficar encantada com ela, que é a Ana Paula. A gente tem uma médica que trabalha com dor, que faz terapias para dor, mas a gente tem fisioterapeutas que trabalham com dor, tem uma fisioterapeuta que trabalha com ozonioterapia, com outras técnicas integrativas. Ai, que lindo isso, gente. Faz constelação familiar, a gente tem esse olhar mais ampliado também. Eu adoro o médico falando essas coisas, eu adoro isso. Porque a terapia sistêmica, né? Assim, quem não está inserido dentro de um sistema familiar? Todos nós estamos. Demais. Tem como a gente não olhar para isso? E que recado você, doutora... Eu não falei nada da pediatria, hein?
Ah, tem a pediatria. Porque nós temos Claro, a ala não, tem a pediátrica. doutora Renata que Eu veio estava aqui. deixando para falar Desculpa, dela por vamos lá, último. vamos Que lá. daí a gente tem a ala pediátrica, inclusive a Renata, minha sócia, que é Nossa, a cardiologista mas tem- pediátrica, né? Cabe tudo Uhum. isso naquela clínica? Cabe. É que nem coração de mãe. E além dela ser linda, né? Uhum. E tinha um espaço, inclusive, de yoga, que eu achei Sim. incrível, uma sala maravilhosa. Sim, pra gente dar lugar para essas questões também, né? Doutora, E com a Gabi, né, gente? Que também não chegou lá à toa, né? não faltou ninguém na clínica agora? Tô pensando aqui. A Medsol, Aí a a gente tem a parte... Medsol, o pessoal vai saber onde que tá. Tem a parte da nutrologia e da nutrição, né? Que também a gente entende que não dá pra gente pensar nenhum tipo de medicina hoje sem olhar para as questões A pessoa nutricionais, sendo tratada como um todo, como um né? todo. E ela sendo acolhida sem ter que decidir ou, sabe, toma essa decisão. E aí ela fala, mas eu tinha que ir para aquele lugar. Isso é a medicina do futuro. E é uma medicina integrativa mesmo. A gente vai integrar saberes, a gente não vai dividir, tipo assim, vai naquele médico ou nesse médico ou naquele assim. O que for preciso, assim, a pessoa tem que se olhar como um todo, né? Assim, ela vai ser inteiramente acolhida, né? E as pessoas vão acolher, né? Ninguém vai entrar nessa questão de... Qual é hoje o recado que você daria para as pessoas que estão sofrendo com dores da mente? Porque a sua fala para a gente é muito importante. Eu acho assim, que toda crise ela tem que ser escutada. Independente se aquilo que está gerando um certo sofrimento, a pessoa fala assim, mas é uma coisa tão besta, assim, não é besta. Né? Não existe um sofrimento besta, não existe um sofrimento bobo. Eu acho que toda crise ela tem que ser escutada, ela tem que ser acolhida. E quando ela é bem cuidada, assim, toda crise é uma oportunidade. A gente consegue sair melhor quando a gente sai dela. O Dr. Bach dizia que a doença não é vingativa. Ela está apontando um desequilíbrio, né? Alguma coisa que está desequilibrada, que está gerando essa dor. Então tem que procurar a causa dela. O corpo é muito sábio, né? Assim, ele começa como se ele ligasse, assim, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Então quando a gente pensa numa doença multifatorial, né, por exemplo, assim, um burnout, né, assim, a hora que começa a eclodir ali aquele sintoma, o que ele está olhando? Vamos olhar para sua relação de trabalho, vamos olhar para o que você está priorizando na sua vida. Por que você está gastando toda essa energia em um único espaço da sua vida? Você é só isso, né? Assim, então a alma grita, né? Que lindo isso, que lindo. Nossa, doutora, muito obrigada. Queria que você agradeço. voltasse mais vezes aqui, É um porque prazer. tem muita coisa para a gente falar e eu sou muito grata por você estar aqui. Eu que sou, Márcia. Foi uma realização ter encontrado você. Você sabe que eu já era Nossa, eu fico muito cliente emocionada. muito antes, né? Eu amo. Obrigada, viu? Uma oportunidade maravilhosa. Obrigada a vocês. Sigam a gente nas redes sociais, @Florais e Aromas, @Pomanderzinho Oficial, que é a nossa página que conversa com as crianças e com as mães. E acompanhe a gente nos próximos episódios.